Ok, preciso te contar algo importante. O universo está se expandindo cada vez mais rápido. Por 25 anos, os físicos achavam que essa aceleração nunca iria parar, que o universo iria se expandir para sempre. Até que todas as estrelas se apaguem, todos os buracos negros evaporem, e tudo o que reste seja frio, vazio, nada, a morte térmica do universo. Mas apenas no ano passado, este telescópio no Arizona mapeou 14 milhões de galáxias e descobriu algo que ninguém esperava. A força que está puxando o universo para se separar parece estar ficando mais fraca, e se ela continuar enfraquecendo, a gravidade acaba vencendo. O universo para de se expandir, reverte e colapsa sobre si mesmo, esmagando cada galáxia, cada estrela, cada átomo do seu corpo em um espaço menor que um próton. O grande colapso. Outra coisa também me tirou o sono durante a pesquisa para este vídeo. Alguns físicos acreditam que a história não acaba aí. Eles acham que o colapso desencadeia um novo Big Bang, um novo universo nascendo da morte do nosso, o grande salto. Então, neste vídeo, nós vamos fazer uma jornada até o fim do tempo para ver como a morte do nosso universo pode, na verdade, resultar no nascimento de outro. Há 13,8 bilhões de anos, tudo em nosso universo estava muito mais próximo, e eu quero dizer tudo mesmo. Não apenas as galáxias e estrelas, mas o próprio espaço onde essas galáxias existem estava comprimido, e então o universo se expandiu. Se começou do tamanho de uma bolinha de gude, cresceu até o tamanho do universo observável em menos de 1/3000º de 1/3000º de 1/3000º de segundo. A ideia clássica de uma singularidade do Big Bang foi popular por muito tempo, mas recentemente os cientistas começaram a favorecer uma teoria alternativa, a inflação cósmica. Tem um vídeo só sobre isso que você deveria ver depois. Mas por enquanto, tudo o que você precisa saber é que o universo estava comprimido de forma extremamente densa e por algum motivo que ainda não entendemos completamente, se expandiu até se tornar o universo imenso que podemos ver hoje. No começo dos anos 1900, físicos perceberam que o universo se expandia, e logo passaram a pensar no futuro distante. Bilhões e bilhões de anos à frente, para tentar descobrir como o universo poderia acabar. E havia uma ideia que se destacava das demais, porque a lógica era simples. Se houvesse matéria suficiente no cosmos, então a gravidade acabaria vencendo. À medida que o universo se expande, ele vai desacelerar conforme a gravidade começa a dominar. Um dia ele para e se inverte. Pense nisso como jogar uma bola para cima. Você a lança, ela sobe e depois cai de volta à Terra graças à gravidade. Bem, o universo poderia basicamente fazer a mesma coisa, expandindo-se para fora e depois colapsando de volta sobre si mesmo. Essa era a ideia do grande colapso e por décadas foi a principal teoria sobre como o universo vai acabar. Mas como eu disse, alguns físicos levaram essa ideia ainda mais longe. Eles perguntaram, e se o universo não apenas colapsar? E se ele der um salto? A ideia era incrível. O universo se expande, a gravidade eventualmente puxa tudo de volta no grande colapso, mas em vez de tudo ser esmagado até o nada, as condições extremas no fundo desencadeiam um novo Big Bang. Um novo universo nasce das cinzas do antigo. E se isso pode acontecer uma vez, por que não de novo, e de novo, e de novo? Alguns físicos imaginaram o universo passando por uma série infinita desses ciclos, expandindo, colapsando, rebatendo, expandindo de novo, repetidamente, para sempre. Mais adiante neste vídeo, vou te mostrar exatamente como seria o Big Crunch, passo a passo, e te mostrar o que acontece lá no fundo, quando o universo tenta dar o salto. Mas antes tem um problema, porque em 1998, ambas essas ideias foram basicamente descartadas. Duas equipes rivais estudando explosões de supernovas distantes descobriram algo que ninguém esperava. A expansão do universo não está desacelerando, está acelerando. Algo estava empurrando o cosmos para longe cada vez mais rápido e ninguém sabia o que era. Eles chamaram isso de energia escura, e ela compõe cerca de 68% de tudo que existe. Isso foi obviamente devastador para o grande colapso. Se a expansão está acelerando, então a gravidade simplesmente nunca vence. A bola que você jogou para o alto segue subindo, como se tivesse um foguete preso, indo para o espaço e nunca retorna. E se o universo nunca se contrai, certamente nunca dá um salto. Sem contração, sem salto, sem um novo Big Bang. Ambas as ideias estavam mortas na água. Em vez disso, o universo se expande para sempre. As estrelas se apagam, os buracos negros evaporam ao longo de escalas de tempo inimagináveis, e, eventualmente, tudo o que resta é um vazio incompreensivelmente vasto, frio e vazio. Esse é o fim térmico do universo, basicamente nada para sempre. Por 25 anos essa foi a resposta, caso encerrado. Aqui as coisas ficam realmente interessantes. Em 2025, o instrumento espectroscópico de energia escura, DESI,
uma grande pesquisa com telescópio no Arizona divulgou dados que impactaram a cosmologia. O DESI catalogou as posições de mais de 14 milhões de galáxias e quasares, criando o maior mapa tridimensional do universo da história. Com esse mapa, eles mediram a escala do arco, chave para essa descoberta, então continue comigo. Durante os primeiros 380 mil anos do universo, não havia espaço vazio. Tudo era uma enorme sopa de plasma, e ondas sonoras ondulavam por essa sopa, assim como ondas sonoras viajando pelo ar. A gravidade ainda estava agindo, qualquer área com mais matéria se aglomerava e tentava colapsar sob a gravidade, mas essa força era rapidamente contrariada pela pressão da radiação, a própria luz empurrando contra a sopa. É dessa interação que vêm essas ondas sonoras. Quando o universo esfriou bastante para formar os primeiros átomos, o plasma virou uma grande nuvem de gás e as ondas sonoras ficaram congeladas ali. Elas não podiam mais viajar pela sopa. É como se você jogasse uma pedra em um lago, visse as ondas se espalharem e, de repente, o lago congelasse completamente. Agora é aqui que a coisa fica maluca. Esses padrões coincidem com os locais onde as galáxias preferiam se formar, tanto no centro quanto nos picos dessas ondas sonoras. Sabemos o tamanho dessas ondulações quando congelaram, e ao mapear as galáxias hoje, medimos quanto o universo se expandiu desde então. E como a luz leva tempo para viajar, olhar para mais longe significa olhar mais para trás no tempo. O DESI mapeou galáxias ao longo de 11 bilhões de anos da história cósmica, e quando eles mediram como o universo estava se expandindo em diferentes momentos do tempo, o resultado foi surpreendente. Os dados sugerem que a energia escura não é a constante imutável que pensávamos que fosse. Parece que ela foi mais forte no passado e está ficando mais fraca agora. Mas eu preciso ter cuidado aqui. Na ciência, existe algo chamado detecção de 5 sigma. É assim que físicos avaliam se uma observação não é mero acaso. 5 sigma significa que há apenas uma chance em 3 milhões e meio de que o que você está vendo seja uma coincidência. É o padrão ouro. Quando um resultado passa essa linha, vira uma descoberta. Dependendo da análise dos dados do DESI, este achado fica entre 2,8 e 4,2 sigma. Está chegando bem perto. Mas se for verdade, isso muda tudo sobre como o universo vai acabar. O grande colapso e o grande salto voltam a ser possibilidades. Vou fazer um vídeo completo sobre a descoberta do DESI e energia escura em breve, então inscreva-se. Agora, vamos para a parte divertida. Então, como seria de fato se a gravidade vencesse? Vamos passar por isso passo a passo, desde os primeiros sinais até o momento final. No começo não notaríamos absolutamente nada, mesmo se a energia escura enfraquecesse até zero amanhã, levaria bilhões de anos até que os efeitos se tornassem visíveis. O universo ainda estaria se expandindo apenas mais devagar a cada século. Eventualmente, daqui a bilhões de anos, a expansão chegaria a um ponto final. Se você tivesse um velocímetro cósmico, o ponteiro ficaria parado no zero. O universo prende a respiração e então, lentamente, começa a se contrair. A contração se assemelha à expansão, mas ao contrário e em uma velocidade muito lenta. As distâncias entre os aglomerados de galáxias começam a diminuir tão gradualmente que ninguém dentro do universo perceberia por bilhões de anos. Mas aqui está o que torna a contração diferente da expansão. A expansão espalha as coisas e as esfria. Ela dá espaço para o universo respirar. A contração faz o oposto. A gravidade puxa tudo para mais perto e ao fazer isso, o universo esquenta. Galáxias distantes que se afastavam passam a ter desvio para o azul, com sua luz comprimida em vez de esticada. A radiação cósmica de fundo em micro-ondas, aquele brilho antigo do Big Bang que atualmente está a 2,7 Kelvin, logo acima do zero absoluto, começa a esquentar. As galáxias começam a colidir com mais frequência e quando se fundem, vão brilhar em azul intenso graças ao nascimento de novas estrelas. E novos planetas também se formam, mas cercados por tantas supernovas que suas superfícies são esterilizadas completamente. Esse é o ponto em que a nova vida não pode mais se formar no universo. À medida que o universo colapsa, a radiação cósmica de fundo esquenta. 3, 10, 20 graus, mas não está sozinha. A luz das estrelas e de buracos negros muito luminosos também é comprimida. Com o colapso do universo, a teia de estrelas e buracos negros da galáxia aquece mais rápido que a radiação cósmica de fundo. A luz deles nos últimos bilhões de anos é progressivamente comprimida até que as coisas ficam complicadas. Essa radiação vai incendiar as superfícies das estrelas muito antes mesmo de elas colidirem umas com as outras. Cada planeta em cada galáxia se torna uma rocha carbonizada e sem vida. O único lugar seguro agora para a humanidade seria o espaço vazio entre as galáxias. À medida que a contração acelera, o aquecimento também acelera. É um processo fora de controle.
A gravidade puxando as coisas para mais perto torna a gravidade mais forte, o que puxa as coisas para mais perto mais rápido. A radiação cósmica de fundo aquece além das micro-ondas, indo ao infravermelho, luz visível e ultravioleta. O céu inteiro vira uma parede de radiação. Não existe mais noite. Para onde quer que você olhe, há luz e calor, ficando cada vez mais brilhante e quente a cada momento. Agora, a temperatura do próprio espaço está ultrapassando a temperatura da superfície das estrelas. As estrelas não conseguem mais irradiar seu calor porque o espaço ao redor delas está mais quente do que elas. Elas se expandem, se despedaçam e se dissolvem no plasma ao redor. Galáxias que levaram bilhões de anos para se formar são esmagadas em um amontoado cósmico. Sistemas solares isolados são destruídos. Os planetas foram eliminados há muito tempo. Então os próprios átomos começam a se romper, as temperaturas ultrapassam bilhões de graus, arrancando elétrons de seus núcleos. Os próprios núcleos se partem em prótons e nêutrons individuais. Depois, esses se decompõem em quarks e gluons. Todo o universo se torna uma bola, encolhendo de plasma de quark-gluon, a mesma sopa primordial que existiu nos primeiros microsegundos após o Big Bang. Tudo fica mais quente, mais denso, mais extremo a cada momento que passa. Nesses últimos momentos, o universo está colapsando mais rápido que a luz. O próprio espaço está encolhendo. A densidade e a temperatura estão subindo em direção ao infinito. Se as equações de Einstein fossem toda a história, isso terminaria em uma singularidade, um ponto de densidade infinita, onde o próprio tempo para. A maioria dos físicos atualmente não acredita que isso aconteceria. Já tivemos esse problema com o Big Bang, e o consenso é que singularidades não são físicas de fato. Elas são o que acontece quando você força as equações além do seu limite. Então, o que realmente acontece no fundo do colapso? Em densidades extremas, as equações de Einstein não bastam. Você precisa da mecânica quântica, e a principal teoria sobre isso, a cosmologia quântica em loop, prevê algo extraordinário. Em densidades normais, a gravidade atrai, puxando as coisas e provocando a contração. Mas em uma densidade absurda, chamada de densidade de Planck, os efeitos quânticos na própria geometria do espaço geram uma força repulsiva poderosa que supera completamente a gravidade. Para você ter uma ideia de quão densa isso realmente é, pegue o buraco negro mais massivo que já encontramos. Tom 6. 18,66 bilhões de vezes a massa do nosso Sol. Agora comprima tudo isso em uma esfera 5.000 vezes menor que um próton. Você acabou de alcançar a densidade de Planck. É como se o universo tivesse um trampolim embutido. Você pode cair em direção ao chão cada vez mais rápido, mas, bem no fundo, em vez de bater no chão, você quica. A singularidade é substituída pelo grande salto, uma ponte quântica suave entre um universo morrendo e um recém-nascido. Toda aquela energia comprimida do colapso é convertida em matéria-prima para o novo universo. Em uma fração de segundo, o estado ultradenso explode para fora, um novo Big Bang. O universo agora passa pelos mesmos estágios que o nosso passou. Um plasma incrivelmente quente preenche todo o espaço. Ao longo de centenas de milhares de anos, ele esfria, átomos se formam, a luz se liberta, a gravidade esculpe a matéria em estrelas, galáxias e talvez, eventualmente, planetas. Mas aqui está a parte incrível. Esse universo quase certamente não se pareceria em nada com o nosso. As flutuações quânticas que determinam onde as galáxias se formam são aleatórias, então o novo cosmos teria um mapa completamente diferente. Galáxias diferentes, sistemas solares diferentes, tudo diferente. E em alguns modelos, até mesmo as constantes fundamentais da física são reorganizadas no ricochete. A força da gravidade, a massa do elétron, a velocidade da luz. Você pode ir para um universo onde estrelas não se formam, ou onde a química age de formas inimagináveis. Cada ricochete é uma nova jogada dos dados cósmicos. E isso leva provavelmente à pergunta mais profunda de todas. Será que isso já aconteceu antes? Se o universo pode ricochetear, por que não para sempre? Físicos como Paul Steinhardt, de Princeton, passaram décadas desenvolvendo modelos cíclicos onde o universo passa por uma série infinita dessas expansões e contrações. Cada grande colapso leva a um novo grande Big Bang, e isso se repete várias e várias vezes. Nessa visão, nosso universo nem é uma história, é apenas um capítulo em um livro sem começo e sem fim. Agora você pode pensar, isso é incrível, mas essas ideias são testáveis? Afinal, queremos fazer ciência, e surpreendentemente a resposta é sim. O modelo cíclico faz uma previsão ousada. Ondas gravitacionais primordiais devem ser essencialmente indetectáveis. A missão Lightbird, desenvolvida pela Agência Espacial do Japão, buscará esse sinal. Se encontrarem ondas gravitacionais fortes, o modelo cíclico será descartado. Se nada for encontrado, isso favorece o modelo. O DESI ainda coleta dados atualmente.
A Euclide da ESA e o Observatório Vera Rubin iniciam operações para medir a energia escura de formas distintas. Em breve saberemos se a energia escura está mudando. Se isso ocorrer, o Big Crunch deixará de ser teoria para se tornar realidade. E ainda mais louco, se a gravidade quântica estiver certa, não termina aí. O universo dá um salto. Novo espaço, novo tempo, novas galáxias, novas estrelas, talvez uma física totalmente nova. Cada salto é uma nova jogada dos dados cósmicos. Talvez não estejamos vivendo em um universo, talvez estejamos vivendo em um batimento cardíaco de algo que não tem começo nem fim. E os instrumentos que podem comprovar isso estão coletando dados agora.